Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Projeto de Soluções Móveis Híbridas, com a Ionic. Meu nome é Rafael Gomide e trabalho há 10 anos como analista de sistemas e também como professor. Nessa primeira aula, a gente vai fazer, então, uma introdução a alguns conceitos relacionados a esse desenvolvimento híbrido. É sempre bom a gente saber separar o que é híbrido e o que é nativo, em se tratando de dispositivos móveis. Então, a primeira aula, mais especificamente falando, a gente vai fazer esse comparativo, então, entre apps nativos e apps híbridos. Vou fazer uma introdução, vou falar sobre o conceito de plataforma, falar, então, de apps nativos, de apps híbridos, e, por fim, a gente vai fazer um pequeno comparativo aí para entender melhor o conceito. Então, para introduzir o assunto, é interessante a gente fazer uma evolução, dar uma olhada no histórico aí de dispositivos móveis. Começando aí por volta de meados de 2006, 2007, nessa época, o que a gente tinha de melhor aí quanto a celulares, mal havia o conceito de smartphone ainda. Nós tínhamos celulares com conexões GPRS e, no máximo, Edge, em questão de velocidade de internet. Então, era muito limitado, a gente não tinha tanto acesso a sistemas, a utilizar algum tipo de sistema assim, através do celular. Eu me lembro que eu trabalhei na época, em 2007, com sistemas para Palm OS e Pocket PC, que eram, se a gente comparar com a época atual, eram bem rudimentares. Eu lembro que eu trabalhei com automação de força de venda, onde os vendedores iam às empresas com um Palm ou um Pocket PC e a canetinha, faziam pedidos e transmitiam esses pedidos via celular para uma central que recebia, faturava e então entregava os produtos aos seus clientes. Então, para a época era bastante eficiente, mas é claro que isso evoluiu. Nessa época também surgiu o BlackBerry, que foi um celular bastante interessante, e muito utilizado no meio corporativo, principalmente pelo conceito de e-mail. Ele era muito conhecido por fazer bem essa funcionalidade de e-mail. E, por fim, surgiram os smartphones. Essa época de smartphones surgiu principalmente em 2007, no início de 2007, com o Steve Jobs da Apple lançando a primeira versão do iPhone. E, em seguida, o sistema operacional iOS. Do lado da Google, ela construiu também o seu sistema operacional e o seu telefone e o chamou de Android. E, a partir daí, tem essa evolução para a gente chegar até os dias atuais. Então, se tratando de software, é claro que o smartphone não trabalha sozinho. O smartphone, puro e simples, é hardware. A gente precisa de software para fazer o hardware funcionar e ter alguma utilidade para a gente. Então, para a gente desenvolver, basicamente, algum programa, algum software ou algum app, como se diz, para dispositivo móvel, a gente precisa de um Software Development Kit, que é conhecido também pela sigla SDK ou SDK, como prefiram. E, atualmente, temos 3 grandes plataformas aí, e considerando o Brasil, apenas 2, que é o Android e o iOS, que são os sistemas operacionais dos dispositivos móveis. Temos também o Windows Phone, mas, como a gente pode ver aí, ele está aos poucos se desfazendo. Aí. A Microsoft já está anunciando que não vai manter tanto esse sistema. Nem todo app famoso aí tem a sua versão para o Windows Phone mais. Mas eu tenho relatos de que fora do Brasil ainda é bastante utilizado. Então, pode ser uma alternativa. Mas, se tratando de Brasil, as 2 grandes plataformas aí são, então, Android e iOS. Então, só para concretizar esse termo plataforma, que a gente vai estar falando muito durante a disciplina, é o sistema operacional do dispositivo móvel. Então, se tratando de apps nativos, que são os apps que acessam diretamente, fazendo essa analogia, eles acessam diretamente o dispositivo. Não existe tanta barreira para o software chegar até o hardware. É o que o fabricante recomenda, obviamente, pois ele disponibiliza, ele conhece o hardware melhor do que ninguém, então ele disponibiliza a sua API através do SDK para os desenvolvedores acessarem as funcionalidades.
Outra característica muito importante aí de app nativo é a alta performance, né? Desde que você implemente um software de uma forma inteligente, né, consistente, você consegue a melhor performance possível. E é claro que, por isso, né, os apps nativos são altamente recomendados para jogos, né? Jogos é o tipo de aplicação que exige muito do processador e da memória. Então, quanto mais próximo aí, quanto mais nativo, melhor. Outra característica importante de apps nativos é que as atualizações são, claro, constantes, né? O próprio fabricante, à medida que vai lançando novas versões do sistema operacional, vai atualizando o seu SDK. Então, isso aí é interessante. A gente vai ver que para a plataforma híbrida, nem sempre, né, a gente corre um pouco atrás disso aí. A gente perde um pouquinho nesse sentido aí de atualização. Considerando, então, Android e iOS, temos ferramentas específicas para o desenvolvimento. No caso do iOS, a ferramenta é o Xcode, né, que a gente consegue ter acesso somente em máquinas Mac, né, não dá para usar em Windows. E temos o Android Studio, que funciona tanto em Windows, em Mac e também em Linux. Então, são as ferramentas padrão aí dos fabricantes para a gente estar desenvolvendo apps nativos. E essas ferramentas utilizam suas respectivas linguagens de programação. No caso do iOS, começou-se, né, o desenvolvimento numa linguagem chamada Objective-C, que, na minha opinião, é bastante complexa. Apesar de ser baseada em C, assim como o Java é, o C# é, o Objective-C é bastante complexo. Eu já tive a oportunidade de dar manutenção em app com Objective-C e penei bastante. Tá? Por mais que tivesse bem escrito o código, não é algo interessante de se ficar lendo o dia inteiro. E aí, não me lembro se foi por isso, mas a Apple evoluiu. Ela criou uma linguagem, aí sim, muito interessante, muito legal, que é o Swift. Então, a aposta da Apple atual é o Swift. Se não me engano, já está na versão 4. Né, e é uma linguagem bastante interessante, com várias funcionalidades novas, digamos assim, que guiam aí os desenvolvedores a fazerem apps para a plataforma iOS. No caso do Android, começou-se com Java, né, tem uma máquina virtual própria, mais otimizada para dispositivo móvel, que interpreta o Java, e também surgiu agora, né, há pouco tempo, a linguagem Kotlin, que também dá suporte aí para a gente desenvolver para Android. Então, vendo aí, a gente tem 2 ferramentas e 4 linguagens de programação. Né? Vamos pensar no sentido de que, geralmente, no ramo empresarial, se você for criar um app, você vai querer criar para ambas as plataformas. Dificilmente você vai fazer um app só para Android ou só para iOS, principalmente no mercado corporativo. Você não vai limitar o seu usuário, né, usuários a utilizar somente uma plataforma. Você vai querer que quanto mais usuários utilizarem o seu sistema, melhor. Então, se pensando em usar ambas as plataformas, você tem até 4 linguagens de programação para aprender, para manter e ter uma equipe capacitada para fazer isso. Então, isso é um fator que pode ser complexo e pode ser também muito caro. Vamos agora falar, então, de apps híbridos. Os apps híbridos, esse conceito de híbrido é porque realmente ele é um pouco limitado, ele não utiliza todo o poder, né, que a gente tem do SDK. Ele atua, no caso dos apps que a gente vai ver aqui, ele atuam somente em uma camada lá do SDK, que é conhecida como WebView, que seria basicamente um navegador sem a URL e sem formas de navegação direta. Então, é um navegador embutido e você tem o seu HTML, CSS e JavaScript embutido ali. O seu acesso remoto é via API, basicamente. A performance é considerada média, apesar de que o hardware tem evoluído bastante e dificilmente você vai perceber ganhos de performance assim, se comparar com o app nativo. Com exceção de jogos. Né? Jogos, eu acredito que realmente uma abordagem híbrida para jogo, que utiliza, por exemplo, gráficos 3D, aí fica complicado mesmo. Aí o nativo é realmente imbatível. Quanto às atualizações, eu falei que realmente existe um atraso. Né? A Apple ou o Google solta uma versão do Android ou do iOS, solta o SDK e aí, sim, os apps híbridos vão correr atrás disso aí. Então, não é tão instantâneo quanto em app nativo. Quanto às ferramentas, a gente tem mais uma liberdade de escolha, né? Escolhas melhores aí e maiores. A gente pode usar qualquer editor de texto.
E, geralmente, a gente usa como plataforma para suportar isso o Node.js, que é um tópico que a gente vai falar na segunda aula. Então, eu vou entrar mais em detalhes depois com isso aí. Quanto ao look and feel, quanto à interface, o visual, no caso de apps híbridos, eles são simulados, porque é WebView, é web, é HTML. Então, o que acontece no caso do Ionic, né? Já dando um spoiler aí do que a gente vai falar, o Ionic nada mais é do que um conjunto de componentes que simulam, né, a interface nativa do iOS e do Android, né, e também do Windows Phone, ele dá suporte ao Windows Phone também. Então, ele simula como os fabricantes dos apps nativos, né, do SDK nativo, pensaram na plataforma. Ele simula isso. Então, não é 100% idêntico, mas chega muito próximo. Só que, por outro lado, se o seu cliente pede um app com a cara dele, com o layout que ele te fornece, apesar de não ser recomendado, você tem que seguir as guidelines, né? Como se diz, fugiu a palavra, mas as recomendações de cada fabricante para fazer a interface, botões, tamanho, espaçamento e tal. Apesar disso, muito cliente vai te pedir um app exatamente igual para Android e para iOS. Aí o híbrido ganha de lavada. É muito difícil fazer isso de forma nativa. Tem mais um tópico interessante aí que eu deixei por último, é que existe uma outra vertente de desenvolvimento híbrido, mas que gera código nativo. É feito em JavaScript, basicamente, e também em C#. Né? No caso de JavaScript, nós temos, por exemplo, o React Native, que é baseado no framework React, e também o Native Script, que é baseado no Angular. E, se não me engano, aceita o Vanilla JavaScript, que é o JavaScript puro. E no caso do C#, a Microsoft tem a ferramenta Xamarin. Né? Na verdade, ela adquiriu o Xamarin de outra empresa, e hoje em dia ela suporta o Xamarin. Então, você consegue desenvolver para ambas as plataformas, com C# ou com JavaScript, e existe uma transformação desse seu código em código nativo. Então, é diferente de app híbrido. Eu diria que é o melhor dos mundos, mas a curva de aprendizado não é tão baixa quanto a de apps híbridos, como a gente vai ver. Tá? Então, eu montei no finalzinho aí um comparativo. Né? Claro que eu puxei um pouco de sardinha para o lado do híbrido, né? Mas dá para fazer uma comparação interessante. Quanto a poder do dispositivo, o app nativo ganha, porque ele explora o máximo, você consegue tirar o máximo do hardware. O híbrido, você fica limitado à camada WebView, né, que processa HTML. App nativo, você cria qualquer app. Né? O app híbrido é bom para app corporativo, quando você quer manter um padrãozinho, né, acesso a dados, CRUDs e por aí vai. É mais interessante. Né? Para app nativo, você precisa, teoricamente, de uma equipe distinta para cada plataforma. Dificilmente você vai encontrar um desenvolvedor que atua nos dois bem. Tá? Se você conseguir, retenha, né? Porque realmente é difícil encontrar isso no mercado. E em app híbrido, você pode ter a mesma equipe atuando em ambas as plataformas, porque eles têm que conhecer apenas uma tecnologia, que é o JavaScript. Pelo fato dessas equipes, o custo, então, fica mais alto. Em app nativo, em app híbrido, o custo é mais baixo. Em app nativo você tem essa vantagem da constante atualização, em app híbrido você vai ter que correr um pouco atrás, você fica um pouco atrasado em relação a isso. No app nativo eu deixei como desvantagem, apesar das linguagens serem boas, são muitas, então é nesse sentido de aprender muita coisa. No híbrido você aprende uma tecnologia só e se dá bem em ambas as plataformas. Look and feel, o app nativo é o melhor de todos, mas no app híbrido você tem a vantagem de fazer um look and feel uniforme. Eu pus o nativo entre aspas porque é uma simulação. No app nativo, como são linguagens diferentes para cada plataforma, dificilmente você vai reaproveitar código. No app híbrido, como a tecnologia é a mesma, você reaproveita quase tudo. Ferramentas, você tem ferramentas pesadas em app nativo, que é o Xcode e o Android Studio. Em app híbrido, você tem mais liberdade para escolher o seu editor de texto. E, por fim, considerando isso tudo, essas linguagens e ferramentas, é considerada alta essa curva de aprendizado em app nativo. E app híbrido, como é uma tecnologia só, a curva é considerada mais baixa. Concluindo, então, app nativo explora todo o poder, é o melhor dos mundos, você faz qualquer tipo de app, mas você tem uma alta curva de aprendizagem. Para app híbrido, você atinge a grande maioria dos casos de necessidade de app com uma tecnologia só e uma baixa curva de aprendizado. Então, é algo a se pensar. Né? Existe mercado e demanda para ambas essas abordagens.
E, por fim, eu deixei um artigo aí, para quem quiser ler mais, que fala um pouquinho do Ionic e esse desenvolvimento híbrido de apps. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho do Node.js. Vejo vocês lá. Muito obrigado e até mais.